Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Um tiroteio entre grupos traficantes no Equador deixa mais de 20 mortos. A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial paralisa a maior estação de trens de Paris até que o artefato seja retirado com segurança. A Ucrânia é alvo de dezenas de ataques com mísseis e drones russos na noite de quinta-feira. Peregrinos do mundo todo rezam pela saúde do Papa Francisco no hospital e na Praça São Pedro. O Vaticano divulga uma gravação de áudio de Francisco agradecendo pelas orações dos fiéis. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. O presidente americano Donald Trump recua de novo e suspende até abril a cobrança de tarifas sobre produtos importados do México e do Canadá. Ele adverte à OTAN que, se não destinarem os recursos comprometidos com sua própria defesa, os Estados Unidos não os defenderão. E uma nova frente fria avançará pelo Brasil e deve pôr um fim às ondas de calor. O Jornal Mundial está começando. Uma nova frente fria irá avançar pelo Brasil e deve colocar fim às ondas de calor que se acumulam desde o início de 2025. O país deve registrar uma queda nas temperaturas e chuvas em diversas regiões a partir de amanhã. Uma nova frente fria irá avançar pelo Brasil e deve colocar fim às ondas de calor que se acumulam desde o início de 2025. O país deve registrar uma queda nas temperaturas e chuvas em diversas regiões a partir de sábado, dia 8 de março. De acordo com a Climatempo, a frente fria deve trazer alívio para as regiões afetadas pelo calor extremo, com possibilidade de chuva e redução das temperaturas. A previsão é que ela comece a atuar no Rio Grande do Sul e deve avançar pela região sul ao longo do domingo, dia 9, provocando temporais nos 3 estados. Na segunda-feira, dia 10, a frente chega à região sudeste. Nos próximos dias, o padrão atmosférico muda e as temperaturas não devem atingir os picos de calor recentes. A quinta onda de calor no ano afeta grande parte dos estados do sul, sudeste e centro-oeste. Segundo a Climatempo, o fenômeno deixou as máximas cerca de 5 a 7 graus Celsius acima da média em parte do sul, em Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. A mudança de temperatura será mais expressiva no Rio Grande do Sul, com previsão de queda até 6 graus nas máximas, principalmente no sul e centro do estado. No sudeste, o impacto será menor, com variações pequenas de temperatura em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. A Ucrânia foi alvo de dezenas de ataques com mísseis e drones russos na noite de quinta-feira contra infraestruturas de produção de gás. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir uma interrupção mútua dos ataques. A Ucrânia foi alvo na noite de quinta-feira de pelo menos 58 mísseis russos e 194 drones. As informações são do exército ucraniano, que acrescentou que utilizou pela primeira vez caças franceses Mirage 2000 para contra-atacar. A Força Aérea Ucraniana explicou em um comunicado que derrubou pelo menos 34 mísseis e 100 drones, utilizando unidades móveis, mísseis antiaéreos e equipamentos de interferência eletrônica. Os ataques visaram principalmente as infraestruturas de produção de gás. O Ministério da Defesa da Rússia indicou ter atacado infraestruturas de energia e gás que abastecem o complexo militar industrial ucraniano. A nova onda de ataques ocorre em meio à escalada de tensões entre Kiev e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta semana suspendeu a ajuda militar americana e o intercâmbio de inteligência com a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky renovou os apelos para uma interrupção mútua dos ataques aéreos à infraestrutura crítica.
O líder ucraniano disse que os primeiros passos para estabelecer uma paz real devem ser interromper os ataques aéreos e navais russos e ucranianos. Um cabo do Corpo de Bombeiros salvou uma criança engasgada na manhã desta quinta-feira na recepção de um laboratório particular de exames em Tupã, no interior de São Paulo. O salvamento foi registrado pela câmera de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o momento em que a menina começa a se engasgar e a mãe, desesperada, leva a criança até o cabo Tiago Bustamante, que estava no local, esperando para realizar exames laboratoriais. O bombeiro realizou as manobras protocolares para desobstrução das vias aéreas e contou em uma entrevista que teve sucesso na segunda tentativa. Além disso, Tiago contou que a mãe ficou muito aliviada após o salvamento e, apesar do susto, todos passam bem. Já é a terceira vez que ele realiza um salvamento desse tipo. Um local usado para cozinhar ossos de animal para a produção de ração em outros estados foi desativado na tarde desta quinta-feira em Santana, distante 17 quilômetros de Macapá. Moradores da região informaram ao Batalhão Ambiental da Polícia Militar que o trabalho realizado clandestinamente provocava um odor constante, além de poluir o solo. A polícia foi até o local após denúncias de estudantes de uma escola que ficava nas proximidades da fábrica. De acordo com o sargento Adelso Baia, do Batalhão Ambiental, o proprietário coletava os ossos em açougues. Segundo o sargento, o dono do espaço já foi preso pela mesma prática em outro momento. O homem informou à polícia que está realizando os trâmites para a retirada da documentação necessária para o funcionamento do local. O homem foi autuado por exercer atividade potencialmente poluidora sem licença necessária do órgão competente. Ele foi encaminhado à delegacia de Santana. Daqui a pouco, a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial paralisa a maior estação de trens de Paris. E o presidente americano Donald Trump suspende até abril a cobrança de tarifas sobre os produtos importados do México e do Canadá. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. Enfrentamentos entre dois grupos dissidentes da facção criminosa Los Tiguerones deixaram mais de 20 mortos na cidade portuária de Guayaquil, no Equador. Mais de 20 pessoas morreram em enfrentamentos entre grupos narcotraficantes em Guayaquil, sudeste do Equador. As disputas acontecem entre duas facções do grupo Los Tiguerones, uma das mais poderosas do país. Os agora rivais Igualitos e Fênix faziam parte deste grupo que tem vínculos com cartéis internacionais do tráfico. Tivemos um enfrentamento armado entre duas organizações criminosas que duelaram no fim de 2024, os Tiguerones Fênix e os Tiguerones Igualitos. O que nós presumimos é que os Fênix atacaram os Igualitos neste setor. O presidente equatoriano Daniel Noboa classifica os grupos como terroristas e beligerantes, além de ter declarado o país em conflito armado interno em janeiro de 2024 para manter os militares nas ruas em uma tentativa de frear a onda de violência. Os portos de Guayaquil são os mais utilizados do Equador para o envio de cocaína para os Estados Unidos e Europa. Pelo Equador, passam mais de 70% da cocaína produzida no mundo, de acordo com as Nações Unidas. A violência do tráfico elevou a taxa de homicídios de 6 por cada 100 mil pessoas em 2018 para 28 em 2024, passando pelo recorde histórico de 47 a cada 100 mil habitantes em 2023. A descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial paralisou nesta sexta-feira a maior estação de trens de Paris.
O tráfego ferroviário foi interrompido nesta sexta-feira na Gare du Nord de Paris, a estação ferroviária mais movimentada da França, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial na periferia da capital. O artefato, que não explodiu, foi encontrado na madrugada durante obras de manutenção a 2,5 km da estação, no meio dos trilhos, segundo a empresa ferroviária SNCF. O dispositivo foi identificado como um obus da Segunda Guerra Mundial, segundo a conta na rede social X do trem suburbano RERB. Nenhum trem de alta velocidade, nem Eurostar ou qualquer outro tipo estava circulando nesta movimentada estação do centro de Paris. A empresa disse que o tráfego seria retomado apenas depois das operações de retirada de minas, que estão sendo organizadas pelos serviços especializados da Polícia de Paris. A Gare du Nord é uma das estações mais frequentadas da Europa, com mais de 226 milhões de passageiros em 2023, e a mais movimentada do país, com cerca de 700 mil usuários diários. A Eurostar, que liga Londres, Bélgica, Alemanha e Países Baixos, foi desviado para iniciar a viagem ao leste de Paris. A estimativa é que o tráfego ferroviário deve ser afetado durante todo o dia. As autoridades pedem que a população adie as viagens de trem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de tarifas aos produtos mexicanos até o mês que vem. Ele creditou a decisão à cooperação com a presidente mexicana. Donald Trump recuou nesta quinta-feira na ofensiva comercial contra o México ao anunciar a isenção de tarifas dos produtos do país, incluídos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o TMEC, até 2 de abril. O anúncio foi feito pelo próprio presidente americano pela rede social Truth. Ele afirmou ter tomado a decisão por consideração à presidente do México, Claudia Sheinbaum, com quem conversou por telefone. O bilionário que ocupa a presidência dos Estados Unidos agradeceu o árduo trabalho de cooperação da presidente mexicana e afirmou que a relação entre os dois tem sido muito boa. Agradeço muito ao presidente Donald Trump. Tivemos uma excelente e respeitosa ligação em que concordamos que o nosso trabalho e colaboração geraram resultados sem precedentes no marco de respeito às nossas soberanias. Trump impôs tarifas alfandegárias de 25% sobre os produtos canadenses e mexicanos, com o objetivo declarado de obrigar os vizinhos a se esforçarem mais na luta contra o tráfico de fentanil e a migração ilegal. Ottawa anunciou tarifas de retaliação sobre certos produtos americanos e garantiu que a lista aumentaria com o tempo, enquanto o México demorou a contra-atacar. A presidente afirmou que, na ausência de um acordo, anunciaria medidas no domingo, estratégia que parece ter dado certo. Donald Trump advertiu nesta quinta-feira os membros da OTAN: se não destinarem os recursos comprometidos com sua própria defesa, os Estados Unidos não os defenderão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta quinta-feira os membros da OTAN que, se não destinarem os recursos comprometidos com sua própria defesa, os Estados Unidos não os defenderão, o que seria uma violação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Em declarações à imprensa na Casa Branca, Trump declarou que os membros da OTAN ainda não estão pagando o suficiente e afirmou que já disse a vários países que não os defenderá se eles estiverem inadimplentes em suas contribuições. Segundo informou a rede de televisão NBC nesta quinta-feira, Trump está considerando mudanças significativas na forma como os Estados Unidos participam da OTAN. Especificamente, o republicano cogita ajustar o compromisso dos Estados Unidos com a aliança para favorecer os países que cumprem os compromissos de gastos com defesa, de acordo com a NBC, que citou 3 funcionários atuais e antigos e fontes do Congresso. Em seus comentários à imprensa, Trump não mencionou explicitamente essas possíveis mudanças, embora tenha reiterado sua posição de que Washington não protegerá os países que não investirem em sua segurança, o que colocaria em questão o compromisso de defesa coletiva da OTAN. A OTAN estabeleceu como meta que cada membro deve gastar pelo menos 2% de seu PIB em defesa, uma meta que 8 dos 32 países da organização ainda não atingiram. O Papa Francisco agradeceu ontem de todo o coração as orações pela sua saúde
que tem ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na Praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada. O Papa Francisco agradeceu as orações pela sua saúde que têm ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na Praça de São Pedro, no Vaticano. A Santa Sé divulgou um áudio, gravado nesta quinta-feira, em que o pontífice aparece com voz cansada e entrecortada. Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça. Acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado. A curta mensagem representa a primeira vez que o mundo ouve a voz do líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos desde sua hospitalização na Clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro. O jesuíta argentino de 88 anos está hospitalizado há 3 semanas devido a uma bronquite, que resultou em uma dupla pneumonia. Desde então ele não fez nenhuma aparição pública, nem foram divulgadas imagens suas. Mais cedo, um boletim médico divulgado pelo Vaticano indicou que sua condição permanece estável, sem novas crises respiratórias desde segunda-feira. O prognóstico, no entanto, permanece reservado, o que significa que os médicos não dirão como esperam que sua condição evolua. Segundo a Santa Sé, durante o dia, Francisco alternou entre descanso, oração e algum trabalho, juntamente com fisioterapia respiratória e motora. Essa hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, tem gerado preocupação pelos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos. Cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. A situação também reabriu questionamentos sobre sua capacidade de desempenhar suas funções, especialmente considerando que o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez. Francisco, que nos últimos tempos descartou a ideia de renunciar ao cargo, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, se ausentou na quarta-feira da principal missa de imposição de cinzas, que marca o início da Quaresma. Esse rito iniciou a contagem regressiva de 40 dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico, e por enquanto ainda não se sabe se o pontífice continuará internado até essa data. Melhoras ao Papa. Sim, que fique bom logo. Nós avisamos que vamos passar alguns dias sem gravar, né? Na próxima semana e na outra. Nós retornaremos no dia 21, na sexta-feira, e no sábado, por conta que eu vou estar iniciando minha faculdade, só poderemos gravar nos dias de sexta e sábado aqui, o JM para cada um de vocês. E é claro que eu aproveito isso para falar também que amanhã, no Dia Internacional da Mulher, a Alice Santos e a Vitória Maciel estarão aqui para levar as notícias para vocês aqui no JM, nesse Dia da Mulher. E nada melhor do que um plantão feminino, né, Alice? Então vamos se preparando aí, que amanhã já elas vão apresentar, vai ser um JM super leve aqui. E elas aguardam vocês, né? Sim, aguardando vocês lá no YouTube, né? Para rever nossas reportagens, volte vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você, um bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango. Para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.